Fala galera, quem fala é o Lopes. Hoje a gente vai discutir se 10 mil é um salário alto ou baixo nos dias de hoje. Olha só esse vídeo. Provavelmente, se você falar para os seus pais que quem ganha 10 mil reais por mês não consegue viver bem no Brasil, eles vão pensar que você é o idiota. Mas isso tem uma explicação. Na época deles, quem ganhava 10 mil reais por mês, o equivalente a 10 mil, conseguiu construir patrimônio e cuidar da sua família. Hoje, quem ganha 10 mil reais por mês vive apertado e com a corda no pescoço. Isso acontece basicamente por dois motivos: efeito acelerado da inflação e desigualdade social. A classe média quer cada vez mais se distanciar do pobre e se aproximar do rico. Mas por conta da inflação, os serviços ficaram caros. Quem é rico consegue consumir, quem é classe média se aperta para consumir e acaba se A atrapalhando. ideia aqui não é criticar o colega aqui ao lado, muito pelo contrário, é discutir a ideia central desse vídeo. Seja hoje ou seja há 20 anos atrás, quando o Plano Real foi criado, 10 mil reais com toda certeza tinha maior poder de compra do que nos dias de hoje. Mas ainda assim, comparando com a média da população brasileira, quem recebe 10 mil reais de maneira líquida, tá? Ou até mesmo, se for 10 mil bruto, vai estar ali entre 8 e 7 líquido, ainda assim é um ótimo salário. É claro que eu quero que você entenda que os pontos que o colega aqui ao lado trouxe, de maneira nenhuma pode ser encarado com acusação de que o que ele está falando é loucura. Não. Entenda o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o poder de compra anterior não é o mesmo que agora, devido à inflação, devido a fatores como o aumento dos produtos, e ele está totalmente certo. Mas se a gente para olhar de maneira geral, em todo o nosso país, a gente vai ver que a média salarial acima dos 3 mil reais, entre 3 e 4 mil reais, já é um ótimo salário para a maioria da população. Tem que se dizer a verdade, isso depende de vários outros fatores. Depende se você mora no interior ou se você mora na capital. Depende se você tem carro, quantos carros você tem. Depende se você tem uma casa só, se você mora de aluguel ou se você tem casa própria. Se você tem financiamento, se você tem consórcio. Isso depende de várias estruturas. Por quê? Porque as pessoas, quanto mais ganham, mais tendem a assumir outros compromissos. E a mesma coisa que ele disse aqui. Ele disse que a classe média tende a querer se igualar com a classe rica. E é totalmente normal. As pessoas querem ter e possuir mais coisas ao passo que o salário delas aumentam, ao passo que elas começam a ganhar mais. Isso é totalmente normal. Mas é importante que a gente pense sobre o equilíbrio financeiro. Você ganhar 10 mil reais e gastar 10 mil reais é totalmente loucura. Aí sim tenha certeza que os seus 10 mil reais, além de não ter o mesmo poder de compra de 20 anos atrás, eles vão estar indo para o ralo. Com o valor de receita entrando na sua casa, uma renda de uma pessoa só, ou até mesmo uma renda familiar de 10 mil reais para um homem e uma mulher sem filhos, ainda é uma ótima renda quando comparado a todo o restante da população brasileira. Mas com esses 10 mil reais é necessário que você, homem, chefe da família, líder espiritual da sua casa, e até mesmo você, esposa, ajudadora, auxiliadora do seu lar, mulher sábia que edifica sim o seu lar, vocês dois juntos compreendam que se entra 10 você gasta 10, essa conta normalmente nunca vai fechar. É necessário que haja um planejamento financeiro. É aí que entra o controle financeiro. É aí que entra a diminuição do custo de vida. É aí que muitas vezes, se você tem dois carros, é importante que talvez, se possível for, você se desfaça de um e continue somente com um carro. É aí que, se você faz uma viagem por mês com sua família e tem vivido no limite, você possa espaçar mais essas viagens de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Invista em outros pontos, talvez sair para jantar com sua esposa toda semana, ter um momento de intimidade, um cinema, trocar um custo de vida mais alto por um custo de vida mais barato. Assim você vai conseguir reduzir aquilo que é essencial para você e para sua esposa. Vai conseguir poupar e tenha certeza vai conseguir investir. Porque o problema é que a maioria da população brasileira enxerga os investimentos como algo a mais. Se sobrar dinheiro, eu vou começar a investir. Se sobrar dinheiro, aí sim eu vou pensar em começar a poupar. Não, é importante que antes que sobre, você faça sobrar. Por quê? Se a gente for parar para ver, é muito mais fácil a gente gastar dinheiro do que poupar dinheiro. Vou dar um exemplo prático aqui e uma conversa bem franca com você, tá? Eu tenho um colega de trabalho que todos os dias ele não consegue chegar no horário do café da manhã da empresa e aí ele vai lá e compra 5 pães.
Esses 5 pães custam a ele entre 3 e 5 reais, tá bom? E todos os dias, ao chegar com 5 pães no trabalho, ele acaba gastando entre 3 e 5. Faz uma conta. A gente tem 21 dias. Digamos que ele gaste, no pior dos casos, 5 reais, sendo 1 real por pão. Ele vai gastar nesses 21 dias aproximadamente uns 100 reais por mês. Imagina se ele consegue se organizar para chegar no horário do trabalho, em que ele consegue pegar o café da manhã e não vai precisar gastar esses 100 reais. E esses 100 reais que ele conseguiu poupar vai se transformar, quando investidos, em 110, 120, 130 ao longo do mês. Isso é ter um raciocínio de pessoas prósperas, de entender que, ao passo que você abaixa seu custo de vida, tem escolhas racionais, baseadas na educação financeira, em que você, mesmo não tendo tido na infância, mas construindo enquanto adulto, vai fazer com que a sua vida seja muito melhor. Vai fazer com que você não deixe de viver aquilo que você quer viver com a sua esposa, talvez com o seu filho, e passe a enxergar o mundo de outra forma, passe a ter dinheiro para emergências, passe a economizar mais, passe a estar preparado para situações que fogem do seu controle, talvez o desemprego, ou se não uma cirurgia de algum parente muito querido, próximo, que você precisa e muitas vezes quer ajudar, só que quando você vive no limite, isso não te permite. São escolhas simples, mas que quando a gente precisa pôr em prática se tornam difíceis, e eu sei que são difíceis. Só que ao longo de tudo isso, é necessário que primeiro você escolha qual vida você quer viver. Pode parecer utopia ou até autoajuda e motivacional, mas não é. É uma conversa nua e crua de como você pode viver a sua vida. Então, como você deve viver a sua vida, para que sobre mais e sobrando você consiga multiplicar nos próximos 15, 20 anos, completando a sua aposentadoria, tendo mais poder de escolha para talvez trabalhar ou não trabalhar, já que os seus rendimentos vão poder sustentar a vida que você tem hoje. Você vai poder gastar mais tempo com a sua família, escolher viajar mais. Tudo isso compreendendo, primeiro, que 10 mil reais, mesmo nos dias de hoje, ainda é um bom salário, que você pode e deve diminuir o seu custo de vida ao máximo que for possível, mas sem chegar a limites extremos, sem abrir mão do lazer para você e para sua esposa, sem abrir mão de momentos de intimidade, sem abrir mão de presentes, de presentear a pessoa que você ama. Tudo isso com cautela, com equilíbrio, para que a vida seja mais leve e que você consiga multiplicar aquilo que você já tem e Deus permitiu de conquistar. Valeu, galera, e até a próxima.